Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Gutenberg. Vamos para mais uma aula de Química. Lembrando que essa nossa aula, esse conteúdo está no livro didático de vocês, lá na página 11, a partir da página 11, para vocês também darem uma olhadinha no livro didático de vocês, tá? Lembrando, pessoal, que esse conteúdo também cairá, no nosso simulado, que está se aproximando, né? Então vamos lá, gente. Vamos continuar a nossa aula de hoje. Então vamos lá. A nossa abertura, como a gente sempre faz, aula de Química, professor Gutenberg, Colégio e Curso Universo, Muito bem, nono ano. Lembrando os assuntos de hoje, nós vamos estudar a isotopia, isobaria e isotonia, tá bom? Vamos dar início? Então vamos aí saber o que são isótopos, isóbaros e isótomos. Acompanhe aí com o professor a leitura. Bom, gente, primeiro eu gostaria que vocês soubessem que os isótopos, isóbaros e isótomos são classificações dos átomos, dos elementos químicos, apresentada aí na tabela periódica, todos os elementos químicos, de acordo com a quantidade de quê? De prótons, elétrons e nêutrons presentes em cada um deles, tá bom? Então, assim, os isótopos, por exemplo, são elementos que apresentam o mesmo número de prótons, Prótons está ligado a Z. Quem é Z, como a gente viu na aula passada, Z é o número atômico, não é verdade? E isóbaros. Os isóbaros possuem o mesmo número de massa, ok? Enquanto os isótonos possuem o mesmo número de nêutrons. Importante destacar que os prótons, P, possuem carga positiva. Os elétrons, E, possuem cargas negativas. E os nêutrons, o N, não apresenta carga, Existe uma neutralidade do átomo. E de acordo com a estrutura dos átomos, os prótons e os nêutrons estão concentrados aonde? No núcleo, tá certo? Então, o que a gente tem concentrado no núcleo é justamente o número de massa, tá certo? É o número de massas. Então, se a gente pegar P, que é o próton, localizado no núcleo do átomo, mais N, que também está no núcleo do átomo, ou seja, se nós somarmos, nós vamos ter aí a carga, a soma equivalente ao número de massa, tá bom? E os elétrons? Os elétrons estão ali localizados na eletrosfera, ou seja, estão em volta do núcleo, ok? Isso nós vimos também na aula passada. Dando sequência, estamos trazendo aí para vocês o que são isótopos, isóbaros e isótomos. Então, presta atenção aí, a primeira explicação sobre os isótopos. Isótopos ou isotopia são átomos de um mesmo elemento químico, os quais apresentam o mesmo número atômico, ou seja, Z, ok? Lembrando que Z é igual a P. Quem é P? Prótons. Então, o número de prótons é o número atômico. E vai ter aí diferentes números de A, representado pela letra A, ok? Lembrando que quando a gente tem um elemento químico qualquer, que a gente chamou na aula passada de X ou Y ou Z, ou qualquer coisa, qualquer letra do alfabeto, tá? Uma incógnita qualquer. A está ali acima, daquele elemento, não é isso? E Z vai estar abaixo, ok? Só para poder reforçar. Então, vamos lá. Lembrando que vocês devem copiar esses conteúdos no caderno de matéria de vocês, para que possa facilitar aí o estudo de vocês, tá? Para vocês revisarem. Então, vamos lá. Os isóbaros, gente, a isobaria são átomos de distintos elementos químicos, os quais apresentam o mesmo número de massa, A, representado pela letra A maiúscula, ok? E diferentes números atômicos representado pela letra Z maiúscula, ok? E os isótomos? Os isótomos, ou isotonia, são átomos de elementos químicos distintos, os quais apresentam diferentes números atômicos, ou seja, dizer também diferentes números de massa, representado aí por A, ok? E o mesmo número de nêutrons, que a gente sabe que é N. E como é que a gente encontra o número de nêutrons? Muito simples. Se a gente pega lá o A, que está em cima do elemento químico,
e subtrai do Z que está ali embaixo do elemento químico, né? A essa subtração a gente vai encontrar o número de nêutrons, tá certo? Muito fácil. Mas a gente, no decorrer da aula, através dos exercícios, vocês vão entendendo melhor, tá bom? Continuando, gente, vamos para o próximo slide, próxima tela. Exercícios para poder a gente reforçar aí, vamos ver aí, ó, para que vocês possam entender e captar bem aí o assunto. Bom, segundo a representação dos elementos químicos abaixo, nós vamos ter aí o cálcio, Ca, vamos ter o potássio, K, e o argônio, Ar. Podemos classificá-los como isótopos, isóbaros ou isótonos, né? Então nós vamos ver aí, está representado logo de cara a gente tem condições aí já de fazer algumas análises, né? Então acompanha aí o cursor com o professor. Temos aqui o cálcio, olha o que eu falei aqui, ó, em cima é A. A é quem? O número de massa. Então, observe que os três elementos coincidem ter o número de massa 40. Então, tanto o cálcio, quanto o potássio, quanto o argônio são isóbaros. Vamos ver se são isótopos. Vamos ver se são isótopos. Para ser isótopos, tem que ter o mesmo número atômico, ou seja, o número de prótons. Olha, eu tenho 20 no cálcio, 19 no potássio e 18 no argônio. Todos três são diferentes, então eles não são isótopos. Mas será que são isótonos? Como foi que o professor falou para vocês? Para ser isótono, né? Lembram direitinho? A gente ia subtrair, né? Olha aqui, olha o cursor. O número de massa menos o número atômico. Então, quem tem 40 subtrai de 20 aqui no cálcio, vai ficar 20, não é verdade? Vai ficar 20. Então, continuando, vamos ver aí. Eu tenho agora o potássio, não é verdade? Vamos analisar aí o potássio, ok? O potássio, quem tem 40, tira 19, fica 21. Então, eu tenho 20 no cálcio e 21 no potássio, ok? Subtraindo, voltando. Então, como aqui é 20 e aqui é 21, o número de nêutrons é diferente. Então, não são isótonos, ok? O argônio, quem tem 40, tira 18, fica 22. Ou seja, 20, 21 e 22, o número de nêutrons de cada um. Todos três são diferentes. Portanto, eles não são isótonos, eles só são isóbaros. Por quê, gente? Porque tem o mesmo número de massa, tá bom? Então, copiem aí, olha o que o professor colocou para vocês, bem explicadinho para que vocês possam entender. Se na representação do elemento químico, o número de massa corresponde à soma do núcleo, não é verdade? A soma do núcleo desse átomo, ou seja, a soma de prótons e de nêutrons, ok? Olha aí, A é igual a P mais N, ou poderia ser A igual a Z mais N. Na representação acima, nota-se que os números que aparecem na parte superior, né, isso da letra, ok? São iguais a 40. Dessa forma, conclui-se que tanto o cálcio, quanto o potássio, quanto o argônio são elementos isóbaros, visto que possuem o mesmo número de massa, diferentes números atômicos, tá certo? E também diferentes números de nêutrons, ok? Então, estes representados pelos números localizados na parte inferior, que é justamente o número de Z, o número de prótons, que é o número atômico, que está aí, ó, o cálcio 20, o potássio 19 e o argônio 18, ok? Tá bem explicado aí, gente? Bem explicado. Então, vamos passar aí para um próximo exercício, ok? Deixa eu descer só mais um pouquinho aqui. Vamos ver aqui, ó. De acordo com a classificação dos elementos químicos, isótopos, isóbaros e isótonos, agrupe os átomos apresentados. Olha, eu tenho o A, o B, o C, o D e o E. Já podemos, a priori, fazer aqui algumas observações.
Vamos observar o que é que eu tenho. Vou começar com de cima, os isóbaros, ou seja, o número de massa. A é 232, B 234, então 232 é diferente de 234, então A e B não são isóbaros. Aí vem o C com 233, então o A, B e C possuem número de massas diferentes, portanto não são isóbaros. E o D eu tenho aqui, ó, 233. Opa! Coincidiu C e D ter 233. Então, eu sei que C e D são isóbaros, porque possuem o mesmo número de massa. E o E? O E tem o número de massa 234. Opa! Logo de cara aí, eu estou vendo que o B também tem 234, o seu número de massa. Portanto, C e D são isóbaros e B e E também são isóbaros. Não é verdade? Não tem dificuldade. Agora vamos analisar, tá certo? Vamos analisar quem são isótopos, ou seja, que tem o mesmo número atômico, que é mais na parte de baixo, tá bom? Ora, A tem 90, B tem 91, C também tem 90. Opa! Então, A e C tendo 90 de número atômico, os dois são o quê? Isótopos. Muito bem. Prosseguindo, D tem 92 e E tem 93. Então, eu não tenho fora A e C nenhum outro isótopo, não é verdade? Ou seja, que tem o mesmo número atômico. E o número de nêutrons, para que eu possa ter o número, né, os isótonos, né? Eu tenho que fazer o que, gente? O que foi que eu falei? Subtrair, não é verdade? O número de massa que está em cima, exemplo aqui, ó, 200, na letra A, 232 menos 90, ok? Então, façam aí, gente, toda essa subtração para que a gente possa obter um resultado, ok? Dá uma pausazinha aí, gente, e façam. Encontrem aí o número de nêutrons. Encontraram? Deram uma pausa? Então, o professor vai continuar. Bom, 232 menos 90 fica 142. B, 234 menos 91 fica 143. Então, A e B não têm o mesmo número de nêutrons, portanto, não são isótonos, ok? Prosseguindo, C, 233 menos 90 dá 143. Opa, 143. Então, B e C têm 143 de número de nêutrons. Então, eles são isótonos. Vamos para a letra D. 233 menos 92 dá 141. E nem o A, nem o B, nem o C tem o número de nêutrons 141. Então, o D não tem nenhum isótono a partir, né, de A, B e C. Vamos ver se ele é isótono de E. 234 menos 93, ou seja, o número de massa menos o número atômico, vai ficar 141. Opa! Então eu tenho o quê? D e E também são isótonos, porque tem o mesmo número de nêutrons, ok? Nossa resposta ficaria como? Nossa resposta ficaria como? Vamos ver aqui, descendo um pouquinho mais a imagem. Note que todos os elementos acima apresentam o número de massa e o número atômico, contudo não apresentam o número de nêutrons. Dessa maneira, para agrupá-los segundo a classificação química de isótopos, isóbaros e isótonos, deve-se calcular o número de nêutrons, foi o que nós fizemos, presente em cada elemento pela fórmula. A é igual à soma do núcleo. Que é o núcleo? O que é que se encontra? Que partículas encontramos no núcleo? Encontramos os prótons e os nêutrons, não é verdade? Para encontrar N é muito fácil. A gente vai isolar N. O que é que a gente faz? Vai ficar N é igual a A, P que está positivo, quando troca de membro, torna-se negativo. Então, N é igual a A menos P, não é verdade? Por isso que eu fiz essa subtração. Como eu fiz aqui, ó, no A, que foi que eu fiz? Subtrair. Olha aqui, ó, A é igual a P mais N, só que eu vou isolar. Quem vai ser A aqui, ó? 232. 90 não vai vir para o lado de cá, ele vem subtraindo.
Por isso que, subtraindo, por isso que 232 menos 90 vai ser igual a 142. Então, eu encontrei o número de nêutrons, ok? Prosseguindo aqui ainda, prosseguindo. O elemento B, a mesma coisa, nós fizemos, encontramos 143. O elemento C, também 143. Opa, como os dois têm o mesmo número de nêutrons, são isótonos. Aí eu encontrei aqui, ó, no D, 141, que coincidiu igual o elemento E, que também tem o número de nêutrons 141. Logo, os elementos A e E, não é? Vocês observam aí 90 e 90, o mesmo número atômico, então são isótopos, pois possuem o mesmo número atômico. E olha em cima, 232 e 233. Então, tem diferentes números de massa, ok? Os elementos B e E têm o mesmo número de massa, não é verdade? Ó, 234 e 234, igual a C e D, que tem 233 e 233. Observem que possuem o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. Mais um aqui, ó, os elementos B e C, não é? Quando a gente subtraiu, a gente viu que possui o mesmo número de nêutrons e tem aí diferentes números atômicos e diferentes números de massa. Assim como o D e o E também tinham o mesmo número de nêutrons. E aí também, ó, diferentes números de massa e diferentes números atômicos. Ok? Estão entendendo aí, galera? Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, estamos à disposição no nosso grupo, né, da sala do WhatsApp para esclarecer aí a dúvida de vocês. Vou trazer um exercício porque é importante vocês terem esse exercício, porque cairão, né, no nosso simulado. Então é preciso vocês treinarem, tirar dúvida com o professor para que vocês possam fazer aí um excelente simulado. Lembrando, na medida que vocês forem resolvendo essas questões e tirando dúvidas comigo e me mostrando aí os acertos, enfim, eu vou colocar no grupo, que eu já tenho prontinho no arquivo Word, todos esses exercícios com as respostas comentadas, para que vocês possam entender melhor. Agora, eu só vou fazer isso se vocês participarem, porque, sinceramente, a participação de vocês a nível de atividades, a nível de experimentos, está realmente uma negação. Estou muito triste com o 9º ano, tá certo? Eu gostaria que vocês, né, se participassem mais, né, se comunicassem mais com o professor, né, que é um assunto bom de estudar, e lembrando que é um assunto que vocês vão ver logo mais no ano que vem no ensino médio. E é um assunto que cai no Enem, que cai no vestibular. Então é preciso vocês entenderem bem, ter essa base agora no 9º ano, para que quando chegarem no ensino médio vocês estejam aí afinados com o conteúdo, tá certo? Vai facilitar muito o entendimento de vocês com o professor de Química. Bom, gente, exercício sobre o número atômico e o número de massa, que é referente à videoaula anterior, tá certo? Então vamos lá, exercícios de Química, ok? Então vamos lá comigo aí. O número atômico de um elemento é igual ao número de prótons, certo? Já para determinar o número de massa, é preciso somar os prótons, não é isso, com os nêutrons, isso no núcleo, ok? Isso aí é só uma revisão, a questão em si é agora, tá? Primeira questão, qual o número de massa, A, de um átomo de cálcio que tem Z igual a 20 com 20 nêutrons, ok? Lembrando que a resposta está praticamente dada aí, não é verdade? Vou só dar uma ajudinha para vocês. Z não é igual a P, então vocês sabem que Z é igual a P. P não faz parte, né, como uma partícula que está no núcleo. Para mim encontrar A, né, como aqui em cima já diz para vocês, ó, se vocês lerem aqui, tá certo? Já diz tudo. Para encontrar A, é só somar o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, se eu somar prótons mais nêutrons, eu já tenho A. Portanto, eu tenho todas essas respostas aqui, tá certo? Tenho tudo. Muito simples. Façam aí essa questão. Segunda questão, trazendo para vocês, dada a tabela abaixo sobre os elementos C e D, olha a tabela aí, ó, C e D, temos os elementos Z, P, E, N e A. Então, esse elemento aí, nós temos
C, ele tem Z igual a 13, P igual a Y, a gente não sabe, não é verdade? É uma incógnita. E igual a Z é uma incógnita. N igual a W é uma incógnita, nós não sabemos. E A igual a 27. Então, esse elemento C aí, vocês têm aí que descobrir quem é Y, Z e W, ok? Embaixo, elemento D, eu não tenho Z, então tá aí uma incógnita X, mas tem um número de prótons, ok? Que é 15. Se tem um número de prótons, se prótons é igual ao número de elétrons, também tem que ser 15. Por isso que é igual a 15. O número de nêutrons foi dado, então facilita descobrir V, ou seja, A, né, que é o número de massa, para descobrir V é muito fácil, porque é a soma do núcleo. Aí vem as alternativas aí, ó. Quais são os valores de X, Y, Z, W e V? Aí você vai marcar aí entre A, B, C, D ou E. Muito fácil essa questão, não é verdade? Terceira questão para vocês, gente. Trazendo aqui, ó, um determinado elemento químico. Essa eu vou explicar para vocês direitinho, para que vocês possam entender, porque quando eu colocar no arquivo Word, lá no grupo do WhatsApp da gente, a lista de exercícios, vai ter exercícios parecidíssimos com esse daqui, que eu vou pedir para que vocês façam esse exercício, ok? Então vamos lá. Um determinado elemento químico originou um cátion, certo? Cátion é mais. Então, quando ele fica positivo, ele ganha ou perde? Lembram na última aula? Lembram? Muito bem. Cátion metálico bivalente, tá certo? Bi porque são 2, ok? Que apresentava 36 elétrons e 56 nêutrons, ok? A partir dessas informações, marque a alternativa que apresenta o número atômico e o número de massa, respectivamente, desse elemento. Cuidado que vocês podem se atrapalhar justamente porque ele é um cátion bivalente, tá certo? Quando é um cátion, ele ganha ou perde elétrons. Vocês precisam entender isso aí, tá certo? Então, vamos tentar explicar através aqui da resolução qual seria a alternativa A, B, C, D ou E, tá? Então, o professor deixou aqui, ó, mastigadinho para vocês, olha. Cátion é um átomo que apresenta menos elétrons, mesmo ele sendo positivo, certo? Ele perde. Então, como o enunciado informa que ele é bivalente, logo o cátion possui 2 prótons a mais que de elétrons, né? 2 prótons a mais que elétrons. Então, vai ficar diferente o número de prótons e de elétrons porque ele é um cátion. Assim, se ele possui 36 elétrons, olha aqui, ó, 36 elétrons, o número de prótons será 38, certo? Será 38. Então, número que também corresponde ao número atômico. Então, qual é o número atômico? 38. Ora, para determinar o número de massa, a gente tem que fazer o quê? Somar. Então, devemos apenas somar o número de prótons com o número de nêutrons que foi fornecido. Lembrando aqui, ó, porque ele vai estar com 36 e não 38? Porque ele perdeu. Quando é um cátion, ele perde elétrons. Então, ele não vai ficar com os 38, ele vai ficar com os 36. Mas o que interessa para a gente é que é 38, ok? Porque aí eu não estou contabilizando essa perda, que está aqui, essa perda. Eu estou com o número atômico original dele, ok? Então, vamos lá. Continuando para vocês entenderem, olha, A é igual a P mais N. Então, os 38, que é o número atômico original, tá certo? Antes dele perder esses 2 elétrons, tá certo? Para se tornar 36, é 38, mais 58. Então, A é igual a 96. Então, onde tiver 38 mais 96, a gente vai ter a resposta. Então, vocês estão achando ela aqui aonde, gente? Estão achando ela onde aqui? 38 mais 96. Onde é que a gente está encontrando? Letra A. 38 mais 96. Entenderam aí, gente? Muito fácil, né?
Espero que vocês acompanhem aí o nosso exercício. E me desculpem aí, né, no áudio, né, o galo cantando aqui, porque, como eu falei, eu não estou com o meu estúdio pronto, que eu me mudei, né, e ainda estou preparando aqui um estúdio melhor para a gente gravar as aulas melhor. Mas eu não posso deixar de gravar, né, então o galo fica cantando ali, de vez em quando. Bom, gente, dando sequência, vamos lá para mais uma questão, ok? Colocar aqui novamente o fone para vocês me ouvirem melhor. Vamos lá, dando sequência, quarta questão. Dentre as espécies químicas BBB, né? B, observe que ele tem aqui, ó, o mesmo número de Z, não é verdade? E na sequência, não é? Na sequência a gente tem os 6, né? CCC, que ó, também tem 6, 6 e 6, ou seja, BBB, por terem, né, o mesmo número atômico, são isótopos. AC, por terem o mesmo número atômico, também são isótopos. Mas olha o que é que acontece com o número de massa do B, 9, 10 e 11, certo? Então não são isóbaros. C, a gente tem 10, 12 e 14, então C, nenhum deles são isóbaros, não é? Temos que subtrair, tá certo, de todos eles, o número de massa menos o número atômico para saber o número de nêutrons, para ver se entre eles tem isótonos, né? Olha a pergunta, as que representam átomos cujos núcleos possuem 6 nêutrons. Qual desses daqui vai ter núcleo, né, 6 nêutrons? Então, é muito fácil. Depois vocês vão observar aqui quem tem 6, tá certo? E observem a sequência que vai sair certinho quando vocês fizerem a subtração. Fácil, gente? Muito fácil, né? Então, são questões assim que vocês vão se habituando na química, tá bom? Dando sequência, agora nós vamos para exercício sobre o que é isótopos, isóbaros e isótonos, não é verdade? Tirar aqui a imagem para melhorar. Dando sequência, gente, tá aqui, ó, exercícios de química. Vamos ver aqui, ó, os isótopos, isóbaros e isótonos, isso é só uma revisão antes, tá bom? São átomos de elementos que possuem, respectivamente, a mesma quantidade de prótons, né, de número de massa e de nêutrons, ok? Então, questão número 1, vem aqui, ó, determine o número atômico e o número de massa dos átomos A e B que são isóbaros e apresentam a seguinte representação. Olha, nós vamos ter que trabalhar agora, tá certo, com matemática, equação do primeiro grau. Ok? Mas isso não é o fim do mundo, não. Usando aquela fórmula que a gente tem, A é igual a P mais N, ou Z mais N, tá certo? Nós conseguimos fazer e encontrar o valor de X para substituir e fazer aqui a adição, tá certo? Muito simples. Então, resolvam, tentem calcular aí direitinho, tá certo? Para conseguir obter a resposta. Segunda questão, gente. A segunda questão, tirar aqui a imagem, o meu mouse não está legal, por isso que eu tenho sofrido um pouquinho junto com vocês para trazer a imagem, mas deixa eu ver se eu consigo. Não consigo tirar por enquanto aqui a imagem, opa, saiu. Bom, segunda questão, X é isótopo de cálcio, que tem o número de massa 41, o número atômico 20, isótono de óleo potássio, número de massa 41 e número atômico 19. Portanto, o seu número de massa é igual a, certo? Então, vocês vão ver aqui, tá certo? Para descobrir, ok? Aí vem as alternativas. Seria 41, 40, 39, 42 ou 20. Façam aí a continha que com certeza vocês vão encontrar a resposta. Não tem bicho de 7 cabeças.
ok? Então vamos ver aí, próxima questão. Questão de número 3, ok? Segundo dados experimentais, o oxigênio do ar que respiramos tem exatos... Bom, essa questão aqui, gente, eu não vou colocar para vocês agora não, tá certo? Não vou colocar, embora que eu coloquei lá para vocês a resposta, mas eu não vou trabalhar com elas agora não, tá certo? Se bem que nós vimos, quando estávamos estudando substâncias e misturas, né? Nós vimos aí o que são alótropos, tá certo? Já sabemos o que são isóbaros, isótonos e isótopos, tá? Ainda não sabemos o que é um isômero, mas aí depois o professor vai explicar para vocês, tá? Mas vamos ver a quarta questão, se a quarta questão dá para vocês resolverem, ok? Tentando aqui tirar a imagem do professor, deixa eu ver se eu consigo. Consegui, olha aí. É uma questão de faculdade, de universidade, olha só, lá do Rio Grande do Sul. Isótopos são átomos que apresentam mesmo número atômico, mas diferentes números de massa. O magnésio possui isótopos de números de massas iguais a 24, 25 e 26. Os isótopos do magnésio possuem números de nêutrons, respectivamente, iguais a... Aí ele está dando os dados aqui do magnésio, tá? O magnésio possui aqui, ó, o número atômico 12, ok? Então vocês vão poder aí encontrar dentre... Ai, desculpa aí, gente. As alternativas A, B, C, D e E, qual seria aí a resposta, ok? Então, pessoal, seriam aí basicamente esses exercícios para vocês resolverem, tá? Nessa nossa aula de hoje. Na medida que vocês forem se comunicando comigo, eu coloco para vocês no grupo lá, tá certo? Uma lista de exercícios comentados para que vocês possam entender a resposta. Inclusive desse terceiro, ok? Se vocês entenderem, ótimo. Se não, o professor, quando tiver no grupo, né, vai poder trazer na próxima aula aí a resposta para vocês, tá bom? Porque ele vai trabalhar aqui com números decimais. Mas mesmo assim, ainda é muito fácil para encontrar a resposta, tá? Bom, gente, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.